Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Bem, no episódio de hoje vamos conversar sobre a música para a alma, entendendo a alma como a psique humana, essa que tem a capacidade de se conectar com seus aspectos mais materiais e seus aspectos mais espirituais. Então, para isso, diante dessa primeira aproximação ao tema, convidamos a professora Carla Castro, da sede Salvador, na Bahia. Olá, Carla, seja muito bem-vinda a esse nosso episódio especial. Olá, Pedro. Olá a todos. É uma grande alegria estar participando do podcast da Nova Acrópole. Muito obrigada pelo convite. E também a professora Renata Bernardino, da Nova Acrópole da sede Porto Alegre, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Olá, Renata, seja também muito bem-vinda. Olá a todos, muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, tratando desse tema tão importante para as nossas vidas, que é a música. Bem, Carla, Renata, falamos já sobre a música popular, esses aspectos da vida moral, né, da relação entre aquele que compõe, aquele que interpreta, aquele que ouve, e uma filosofia nesse sentido aplicada a esse tema. E agora, gostaria de ouvir de vocês como podemos começar a nos aproximar sobre esse tema da música para a alma, com a concepção de alma que já expomos aqui. Muito bem, então, para que possamos dar início, uma das primeiras perguntas que nós temos que nos fazer, quando estamos refletindo sobre a música para a alma, é refletir por que a música nos influencia, E muitos autores, muitas pessoas trataram de responder essa pergunta de diversos modos. O fato é que a música nos influencia e nos modifica, a ponto de que a musicoterapia hoje é uma das ferramentas muito utilizadas em tratamentos físicos, psicológicos. Então, para responder essa pergunta, por que a música nos influencia, nós temos que nos aproximar dessa palavra que se chama ressonância. A ressonância é um fenômeno natural, é uma lei natural, é algo que acontece na natureza, E na acústica, quando estamos tratando do som, a ressonância é quando se reforçam certas frequências por elas serem iguais. Então, eu tenho uma frequência num corpo e outra frequência no outro, logo, isso vai se somar, porque são iguais. Um exemplo bem prático que nos ajuda a entender a ressonância é quando, por exemplo, passa um caminhão na nossa rua, e a nossa janela vibra, por exemplo. Isso é porque o motor do caminhão está na mesma frequência que a nossa janela. E da mesma forma que existe essa ressonância entre os diferentes corpos, assim também, dependendo do som que é produzido, vai influenciar diretamente os nossos veículos, ou seja, as nossas partes. Todos os grandes filósofos e sábios têm nos mostrado que o ser humano é um composto de muitas partes, uma unidade de muitas partes. E temos então uma parte mais física, uma parte emocional, uma parte mais intelectual, os pensamentos, e também uma parte mais elevada. E essas nossas partes são como instrumentos que vão estar vibrando em determinadas frequências. Então, dependendo do tipo de música e da forma como a música é composta, ela vai fazer vibrar algo em nós, Então, resumindo, por que a música nos influencia, Porque a energia vibratória do som, da música, interage com o corpo, tanto o físico como a energia, as emoções, a mente, através desse princípio da ressonância, que quer dizer que há uma interação de vibrações.
por similaridade de frequências. Bom, e para que a gente possa entender um pouquinho dessa relação, né, nós precisamos conversar um pouquinho sobre a música em si, né? E nós temos 3 aspectos primordiais que caracterizam, por assim dizer, a música, né? Um deles é o ritmo, o outro é a melodia e também a harmonia, né? O ritmo, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Ritmo é a pulsação. Pulsação, ela é algo que existe também na natureza, algo interessante da gente pensar. O ritmo é a alternância, por assim dizer, ordenada entre sons e silêncio, né? Então, a gente vai ter o ritmo se conectando conosco de sua maneira especial, né? Bom, também precisamos entender que o ritmo é movimento, né? Mas esse movimento ordenado. E o ritmo, ele está presente na natureza, como eu já comentei antes, ou seja, o próprio fato dos ciclos, das estações, do dia e da noite, tudo isso é ritmado. E a música, como uma recriação de algo natural no universo, né, também vai participar do ritmo. Bom, outro aspecto importante da música que nós precisamos compreender é a melodia. A melodia é aquela parte da música que nós conseguimos cantar facilmente. São os sons consecutivos, ou seja, as notas uma depois da outra. São as frases, né? Quando se quer transmitir algo, é uma frase musical, ou seja, uma sequência de sons que comunica algo, né? A chamada linha melódica são os sons consecutivos, né? E para a gente poder entender um pouquinho melhor, é só a gente pensar na voz do ser humano cantando, cantarolando uma melodia, ou então na flauta, o saxofone, né? O próprio violino, né? Que vai então conseguir fazer uma melodia. E por último, nós temos então a harmonia, que é o último aspecto, né, que contempla os outros 2 aspectos. A harmonia são os sons simultâneos. Enquanto na melodia é um som após o outro numa linha de tempo, na harmonia nós vamos ter os sons acontecendo ao mesmo tempo, um junto com o outro, né? Como um grande pilar. Ao mesmo tempo soam várias notas, são os famosos acordes, né? E para a gente conseguir lembrar através do nosso ouvido, né, das nossas memórias, é só lembrar de um violão tocando ou de um piano que consegue, em apenas um movimento, produzir vários sons ao mesmo tempo. Explicado esses elementos da música, né, que podem ser classificados de diversas maneiras, mas esses 3 elementos são muito importantes para que a gente entenda de uma maneira básica como é que a música funciona. A gente pode falar um pouco de como cada um desses elementos da música influenciam o ser humano. O ritmo, como a Renata destacou, é esse pulso, essa pulsação que está presente em toda a natureza e também no ser humano. E o ritmo, ele tem um aspecto mais externo, um aspecto mais telúrico, eu diria, né? mais pesado ou mais concreto. E sendo assim, o ritmo da música, ele tem uma ligação direta com aquilo que no ser humano a gente chamaria do nosso corpo físico. Então, quando a gente escuta uma música que tenha um ritmo muito intenso, ela ativa a nossa parte corporal e a gente naturalmente fica agitado, né? Ela conversa com a nossa parte mais densa. Então, por isso que acontecem alguns fenômenos de quando a gente colocar uma música para um bebê, né, para uma criança muito pequena, ela se move com aquele ritmo. Também até a gente percebe isso nos pássaros, alguns pássaros domésticos, quando você coloca uma música intensa perto deles, eles também começam a se mover no mesmo ritmo da música. E mais ainda, quando a gente está num ambiente com uma música muito alta, mesmo que a gente não goste da música que está tocando, é muito natural que o nosso corpo comece a se movimentar e a se conectar com essa música,
porque o ritmo ele não conversa diretamente com a psique. A ligação dele é direta com o corpo. Então, não vai de gosto ou não gosto. Se tem um ritmo muito intenso tocando, a gente naturalmente, o corpo começa a se conectar com ele. E isso vai alterando também nossos batimentos cardíacos, altera a nossa respiração, tudo isso de uma maneira involuntária, né? Através do poder da música mesmo. Passando para a melodia, ela já se conecta mais com os nossos sentimentos e pensamentos. A melodia seria o aspecto da música que conversa mais com a nossa psique. Então, uma melodia, a gente facilmente reconhece se é uma melodia alegre, se é uma melodia melancólica, se ela transmite uma tristeza ou se ela é reflexiva. E a gente deve tomar cuidado com o tipo de melodia que a gente ouve, né? As melodias, elas são geralmente a primeira parte também que a gente se lembra da música. Ela está relacionada com a nossa psique, então ela é a primeira que chega na nossa memória. Naturalmente, quando a gente está tentando recordar de uma música para contar para alguém ou para lembrar do nome dela, a gente não batuca o ritmo. E a gente também não lembra da sequência de acordes. O que vem primeiro é aquela parte que a gente canta, né? Aquele lará, lará, vai lembrando da letra e aí, não, que música é essa? E aí a gente lembra da música. Então, como a Carla comentou, depois da gente compreender um pouco do ritmo e da melodia e como se conectam com o ser humano, né? Vamos falar então da harmonia. Bom, antes de falar disso, vamos lembrar de um ensinamento que nos trazem todos os grandes filósofos em diversos tempos, em diversas culturas, de que o ser humano possui, sim, uma parte mais elevada, que não são só os seus sentimentos, os seus pensamentos e também não é seu corpo físico. É algo mais além. É a sua capacidade de conseguir abarcar a humanidade, de conseguir chegar à fraternidade universal, de olhar mais para dentro e conseguir atingir mais pessoas fazendo o bem. Essa parte é também muito chamada de parte espiritual do ser humano, né? Onde nós encontramos as virtudes, onde nós encontramos tudo de melhor que o ser humano pode ser, né? Sua parte mais pura e mais espiritual. E justamente a harmonia vai se encontrar, né? Vai se conectar com essa parte no ser humano. Tal é a sua capacidade de envolver o ritmo e a melodia. Podemos dizer então que ela se conecta também com o corpo físico, com os sentimentos, mas tendo esse potencial de se elevar ainda mais e conseguir fazer com que tenhamos sentimentos ainda muito mais puros do que aqueles que somente a melodia pode nos trazer. Conseguirmos nos conectar com a nossa parte mais profunda e mais interna. Bem, então quando a gente escuta, né, todos esses elementos que vocês trouxeram, temos muitas ferramentas e como a filosofia vai nos ensinando, a própria filosofia é, por que não dizer, uma grande ferramenta. As ferramentas a gente usa para lidar com as questões, né, as coisas que nos aparecem. Portanto, como podemos relacionar essa ideia de uma música para a alma no nosso cotidiano, ou seja, essa necessidade da alma, como diz o filósofo Plotino, dessa alma que se identifica com a matéria, está nas coisas da matéria, está no mundus, né, como diriam os gregos, e aí se identifica com as coisas da matéria, nós vamos precisar lidar com as coisas da matéria para poder conseguir ouvir a alma. Então, gostaria de ouvir um pouquinho de vocês como a gente poderia fazer uma relação entre todos esses elementos com a nossa vida cotidiana. Essa é uma excelente pergunta, Pedro, porque a gente pode começar falando que no mundo que a gente vive hoje, a gente percebe que a nossa sociedade, né, as pessoas no geral, têm uma preocupação até excessiva, às vezes, com a nutrição do corpo. Né, querem saber, querem entender dos tipos de alimentos. Eu imagino que
os nutricionistas sofram muito tendo que ouvir, né, o quanto as pessoas pesquisam, né, ou acham que sabem, se interessam, pensam em saber se tem glúten, se não tem, se é um bom carboidrato, se não é, se é proteína, que horas tem que comer, tudo isso para que o corpo fique perfeitamente saudável, ou bonito, ou num funcionamento perfeito. Mas que a gente não tem se preocupado muito com o alimento da nossa alma, que é uma porção tão importante quanto o corpo. E que a gente também deveria dar muita atenção a ela e como a gente tem nutrido, né, a nossa psique, aquilo que tem cercado o nosso ambiente de pensamentos, de sentimentos e de emoções. Então, a gente percebe que muitas vezes as pessoas acabam se cercando ali, até de maneira automática, sem querer, de notícias ou conversas, lembranças ruins, né, notícias pesadas, o dia todo, às vezes, nessa frequência. E isso afeta muito o nosso estado psíquico de uma maneira negativa. O nosso raciocínio, a maneira como a gente reage, a maneira como a gente raciocina, como a gente resolve os nossos problemas. E que, apesar da gente estar aí nesse mundo, né, apesar da nossa alma estar presente nesse mundo tão frenético, que solicita tanto da gente no nosso cotidiano, a gente pode e deve, no possível, criar um ambiente mais elevado. Naquilo que depende de nós, seria muito importante que a gente pudesse controlar um pouco desses impactos que a nossa alma sofre diariamente. E nesse aspecto, a música é uma ferramenta muito prática, porque ao contrário de uma escultura que você possa ter em casa, né, uma pequena réplica, ou de uma pintura que você precisa parar para contemplar, a música é um elemento mais sutil. Então, ela pode estar presente mesmo que você esteja desenvolvendo outras atividades, como dirigir, né, se deslocar da sua casa até o trabalho, ou desacelerando depois de um dia comprido, depois de um dia pesado. E que isso pode ajudar muito a gente a alcançar um estado de refletir um pouco mais, né, de se reencontrar no meio daquele furacão que é o nosso dia a dia, encontrar a nossa alma, lembrar de quem nós somos, lembrar dos nossos princípios, e a música pode estar aí presente, nos ajudando a equilibrar um pouco, né, esses estados que o nosso dia a dia faz com que a gente passe por esses ciclos. Bom, então, realmente há que tomar consciência de que a música é sim uma ferramenta muito, muito prática e que devemos ter muito cuidado com aquilo que colocamos, né, como músicas para entrarem em contato conosco, né, conforme a Carla comentou. E uma das primeiras perguntas que nós devemos, né, trazer à tona para que a gente possa, de fato, aproveitar essa ferramenta é a seguinte: que efeitos essa música provoca em mim? O que eu sinto quando eu escuto essa música? O que acontece com o meu corpo? O que acontece com os meus sentimentos, com os meus pensamentos? Então, é necessário que geremos uma consciência, né, daquilo que estamos ouvindo. Hoje vivemos em um mundo que está muito carente de sensibilidade. Sensibilidade para com o outro, sensibilidade para conosco mesmos, né? Então, o fato de estarmos sensíveis àquilo que ouvimos também é uma forma de nos tornarmos mais sensíveis de modo geral. E esse é o primeiro passo. Precisamos perceber, dar atenção àquilo que ouvimos. E a partir daí, poderemos aos poucos discernir, né? Ou seja, eleger dentre as diversas possibilidades aquilo que de fato vai nos fazer bem e vai nos deixar melhor, né? É como um remédio para a alma. A música deve ser assim vista, né? Bom, dentro dessa ideia, por exemplo, devemos ter cuidado quando uma música é ritmada,
né? Demasiadamente ritmada, ou seja, construída com a sua maior parte de ritmos, né? Porque o ritmo, ele se conecta com o nosso corpo físico. E podemos correr o risco, então, de dar muita atenção para esse corpo e colocar nossa consciência somente nele. E deixar de enxergar outras coisas mais elevadas que podemos enxergar com a nossa consciência, né? Exagerar essa consciência focada demais no corpo físico. Isso pode ser negativo para nós, né? Por outro lado, claro, se estamos em um momento de muita inércia e precisamos de energia, talvez seja interessante uma música um pouco mais ritmada. De qualquer forma, precisamos prestar atenção, estar atentos. Então, até agora vimos alguns elementos, né, nesses episódios até agora ouvidos e dialogados sobre o Dia da Música, o que vocês nos trouxeram até agora. E um dos elementos que fica claro é a importância da filosofia como um critério de escolha, um critério de consciência. Então, gostaria de ouvir de vocês como podemos usar esse critério filosófico para escolher o que vamos ouvir e o que não vamos ouvir em relação às músicas que tomamos contato no dia a dia. Quanto ao aspecto da melodia, é muito importante a gente prestar atenção em que tipo de sentimento ou de emoção essa música me provoca. E se perguntar se é saudável que a gente se sinta daquela maneira naquele momento. A gente percebe que, de uma maneira geral, muitas vezes as pessoas, por não saber das consequências do que elas estão fazendo, elas podem acabar usando a música para prolongar um estado que é negativo e no qual elas já estão. Mas algo que pode nos ajudar a refletir no quanto isso pode ser doloso para a gente é imaginar o seguinte: se a gente tem uma dor de estômago, a gente busca um remédio para melhorar ou a gente vai buscar comer algo que vá piorar aquela dor e prolongar aquele estado? A gente vai, naturalmente, procurar um remédio, procurar algo que vá sanar aquele problema. Mas em termos psíquicos, muitas vezes a gente recorre à música para piorar ou prolongar um estado já negativo no qual a gente se encontra. E que isso não seria muito desejável, né? É normal que a gente passe, dentro dos ciclos humanos, que a gente passe por estados de tristeza e de alegria, isso vai ocorrer, mas que a gente deve tomar cuidado para não transformar aquela alegria numa euforia e também não transformar a tristeza numa melancolia, num estado que se prolongue por mais tempo do que o necessário. Além de usar a música para prolongar um estado que às vezes a gente pode já estar sentindo, o que acontece também, de uma maneira muito prática, é que muitas vezes a gente está ouvindo uma música que tenha uma melodia muito intensa, né, que fale de um estado de dor muito grande, e depois que a gente escuta essa música, muitas vezes a gente não está passando pela situação que o eu lírico está descrevendo ali, mas você tem uma forte sensação de que você passou por tudo aquilo. Tal é a influência que a música tem sobre nós. E é muito importante a gente pensar se eu gostaria de passar por isso. Gostaria de me sentir como esse eu lírico está se sentindo nesse momento? Então eu vou ouvir horas e horas desse tipo de música que está me provocando, fazendo com que eu me sinta assim. Por quê? Né? Como bons filósofos, como bons buscadores da verdade, é importante que a gente reflita a respeito desses temas e que a gente pode pesquisar, começar a perceber, como a Renata bem colocou, né? Se colocar de uma maneira mais ativa em relação ao que a gente ouve, perceber os efeitos que aquilo tem sobre a gente e procurar as músicas que tenham os efeitos que a gente está necessitando naquele momento, né? Uma música mais rítmica, se a gente está
sentindo alguma preguiça ou precisando se movimentar, precisando de um estímulo, e também uma música mais calma, se a gente estiver agitado demais, se a gente estiver precisando se concentrar, colocar uma música que tem uma melodia mais comprida, que as frases demorem mais para se resolver. Isso vai ajudar com que a nossa própria mente se concentre em algo que seja mais longo. Ela naturalmente vai precisar se acalmar para entender aquela mensagem. E por aí vai. Bom, então, assim como temos que cuidar, né, a questão do ritmo, da música e da melodia, que ambos podem, então, ter benefícios ou trazer, né, desequilíbrios, da mesma forma é com a harmonia. E a harmonia, ela abarca, né, a melodia, ela pode carregar melodias e, ao mesmo tempo, uma rítmica, né, um ritmo dentro dela. Então, ela é um ápice, né, de construção que ocorreu na nossa história da música, né? E podemos ter grandes exemplos de harmonias, né, belíssimas e que realmente são transcendentes, nos elevam muito com os grandes gênios, né? Então, é importante a gente lembrar que nem toda música clássica, né, vai trazer harmonias que nos elevam, né? Às vezes as harmonias giram em círculos, não nos resolvem, não se resolvem, não nos levam a um final triunfante, né? Então, da mesma forma, vamos ter essa sensação de que estamos girando em círculos, né? Porém, se quisermos encontrar bons exemplos, né, vamos procurar nos grandes gênios, né, que conseguiram acessar algo de muito puro e maravilhoso, transmitir isso na música através das suas construções harmônicas. Podemos falar aqui de Mozart, de Beethoven, de Bach, né? E dentro de suas obras vão realmente traçar toda uma jornada que, se escutarmos atentamente, né, vamos percorrer essa jornada também, né, passando por diversas provas, por diversos momentos, até um momento triunfante onde de fato encontraremos a nossa parte mais pura, né? E essa música desses grandes gênios, né, ela é atemporal. Ela transcende barreiras culturais, barreiras temporais, atravessa os séculos. Então, para caminharmos aí para o final do nosso podcast, gostaria que vocês trouxessem as conclusões desse nosso trabalho e também algumas reflexões, já que vocês têm a experiência prática da execução da música. Estamos falando com duas violinistas, uma em Salvador, outra em Porto Alegre, que variam em diversos estilos, tanto clássico como popular. Então, também trazendo as experiências práticas de vocês para que nós possamos finalizar essa série e também finalizarmos esse nosso episódio de hoje. Então, na mesma linha do que a Renata complementou para a gente agora, a chamada música clássica, né, ela é atemporal. Ela transcende barreiras culturais através dos séculos e consegue atingir seres humanos de várias partes do planeta. Mas ela, em nenhum momento, é antagônica à música popular. É importante a gente ressaltar que elas simplesmente cumprem papéis diferentes. A música popular, ela nasce no seio de uma região, no seio de um povo, e ela conversa sobre a história daquele povo, né? Ela reflete o ambiente natural, sejam as montanhas, os rios, os mares ou os animais, que aquele povo tem contato. Então, ela floresce ali e ela cumpre um papel que, às vezes, né, dentro do tempo, ela tem um tempo de vida um pouco menor, mas que ela também tem um papel muito importante de identidade e de força para as pessoas que moram naquele lugar. Um exemplo que eu gosto muito de dizer é que, de uns anos para cá, eu tenho ouvido moda de viola, tenho achado muito bonito, tenho percebido e achado aquilo, percebido a beleza que existe dentro desse tipo de música. Mas, como eu sou nascida e criada no litoral, uma moda de viola dificilmente vai falar ao meu coração como fala o coração de um goiano, como fala o coração de um mato-grossense,
que reconhece ali, naqueles acordes, naquelas melodias, os rios, reconhece o cerrado, reconhece o pôr do sol que acontece dentro daquele ambiente dele, que é muito diferente da realidade que eu vivi. Então, a música popular, né, ela não é antagônica em nenhum momento à música clássica, ela simplesmente tem um outro papel. E a música clássica, a chamada clássica, como a Renata colocou, ela transcende um pouco mais, consegue conversar com mais seres humanos, né? Ela conversa com a nossa consciência de uma maneira um pouco mais universal. Mas ambas podem ser utilizadas na nossa chamada dieta musical, entre aspas. E que é muito saudável que a gente se alimente de uma maneira diversificada. Não é preciso cortar algum ritmo que a gente goste, se a gente gosta ali de um forró, gosta de um samba, isso não precisa de maneira nenhuma ser cortado, mas o ser humano busca a evolução. É natural que a gente busque se qualificar ao longo da vida, que a gente busque ganhar consciência, e isso também pode acontecer dentro daquilo que a gente ouve. Sempre é possível refinar aquilo que a gente se alimenta, aquilo que a gente se exercita e aquilo que a gente usa para alimentar a nossa alma também. Gostaria de deixar uma pergunta, né? Uma pergunta reflexiva, né? Quem sabe mais um ingredientezinho nessa nossa dieta balanceada, que é o silêncio. Temos que lembrar que a música, ela acontece após o silêncio, né? Então, há o silêncio, depois há a música e depois há o silêncio novamente. Então, não há música sem silêncio, não há som sem silêncio. E acontece algo de muito mágico quando podemos apreciar um concerto e logo antes de começar a música há um silêncio em todos os envolvidos, nos músicos, no maestro, silêncio paira no ar, na plateia, e de repente há a música. E outro mistério é antes dos aplausos. A música finaliza e aqueles pequenos instantes de silêncio é quando de fato temos a magia, e depois vem os aplausos. Então que possamos refletir sobre o quanto estamos realmente nos dando esse momento de silêncio, estamos vivendo o nosso silêncio para que possamos apreciar a música e os sons. E após as apreciações musicais, que possamos também ter um momento interno de levar para dentro tudo aquilo que vivenciamos através daquela música, né? E isso vai nos tornar com certeza mais sensíveis, né? Então, temos que desfrutar da música e do silêncio. Em ambos há um grande mistério. E no mistério da relação do som e do silêncio, gostaria de agradecer vocês por participarem desse segundo episódio da nossa série especial sobre o Dia da Música e que contribuíram muito para as reflexões sobre como relacionarmos esse tema da música com o tema da filosofia. Então gostaria de agradecer pela presença a professora Carla Castro, da sede Salvador, na Bahia. Obrigada, Carla. Até a próxima. Muito obrigada a todos. Eu espero que esses ensinamentos sejam úteis para vocês e até uma próxima. E também a professora Renata Bernardino, da sede de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Foi realmente um prazer estar aqui conversando com você sobre esses assuntos e com certeza nos vemos numa próxima. Sem dúvida nenhuma, Renata, então, muito obrigado também a Carla e a todos que nos escutaram. Este é o segundo episódio dessa série especial sobre o Dia da Música e o próximo episódio vamos conversar sobre a ideia do clássico, como lidamos com a música clássica, entendermos um pouquinho esse conceito de clássico para finalizarmos então essa nossa série especial do mês de outubro. Para aqueles que querem ouvir o nosso podcast filosófico, todos os episódios com variados temas, podem fazê-lo através do nosso site, o nova-acrópole.org.br/podcast. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antônio Carlos Gomes e chama-se
o Guarani.